nome de Deus, declaro aberta a sessão e convoco a redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior. A ata da 38ª sessão ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, aos 9 dias do mês de julho do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe Pedro Barbosa Neto. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. O senhor conselheiro Otávio Lessa prestou conta de sua participação na reunião em Brasília com relação a 2 convênios que foram assinados com autorização do excelentíssimo senhor presidente. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente informou que já vinha sendo discutido desde a primeira reunião que foi feita em Brasília, quando 2 conselheiros a nível nacional foi escolhido para fazer um projeto de informação e comunicação dos tribunais, onde o objetivo é a unificação dos tribunais para poder desempenhar melhor suas atividades. Permanecendo com a palavra, enviou o voto de solidariedade pelo falecimento do pai da vice-presidenta conselheira Rosa Albuquerque e do senhor deputado Antônio Albuquerque, associando-se ao voto todo pleno. O doutor procurador Pedro Barbosa parabenizou o excelentíssimo senhor presidente e o senhor conselheiro Otávio Lessa, como também a TRICOM, pela assinatura da cooperação técnica dos tribunais. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa, TC 3820-2009, trata-se de contrato com a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas. Aprovada a resolução 206. TC 16.275-2012, 2578-2013, entre outros relacionados com aplicações de multas, aprovados acórdão 354 a 359, TC 1981-2013, trata-se do edital de concorrência pública com a CEINFRA. Após o relatório e discutido a matéria, foi solicitado vista pelo senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. TC 6736-2009, 5249-2009, entre outros relacionados com contratos e prestações de contas, aprovado decisões simples, 15 dias. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, TC 1315-2006, 1180-2010, entre outros relacionados com contratos e convênios. Aprovadas resoluções 207 a 210, TC 2308-2013, 1800-2012, entre outros relacionados com aplicações de multas, aprovados acórdão 360 a 362. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a sessão de quinta-feira, no horário regimental. A ata da 38ª sessão ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Encerra a discussão e passamos à votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Conselheira substituta Ana Raquel. De acordo. Aprovada.
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, através de sua presidência, convoca o auditor Sérgio Maciel, ouvindo este plenário, para que possa substituir o conselheiro Anselmo Brito. De acordo. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Maria Cleide. De acordo. Conselheira Rosa Buquerque. Conselheira substituta Ana Raquel. De acordo. Convoco o conselheiro substituto Sérgio Marcel para assumir a cadeira do conselheiro Anselmo Brito. Na hora do expediente está facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial de Contas. A palavra, conselheiro Otávio Lessa. Para rapidamente só, eu acho que os dois comunicados e que eu acho importante o nosso pleno e ficar saber. Um é com relação ao nosso encontro no final do ano, onde lá vai ser a primeira semana de dezembro no Espírito Santo, onde está dentro da programação será realizada uma feira nacional do sistema de controle externo. Ou seja, vai ser feito tipo um local para os tribunais apresentar, cada um que queira apresentar alguma coisa de relevância que possa levar do nosso tribunal para apresentar na feira, para os participantes. Então, eu acho que é uma coisa que a gente teria. Isso aqui veio só com forma de convite, mas eu queria colocar para os conselheiros e a gente arrumar uma forma, talvez de motivar os nossos funcionários, ver se eles trazem alguma coisa assim que a gente pudesse discutir e até tem 6 meses, dá para a gente, se a gente apresentava alguma coisa, Vossa Excelência, a gente estudar das propostas que viessem, que eles que estão na ponta poderia sugerir algumas coisas para a gente, nesse sentido, a gente poder participar, basta uma coisa só, uma só já é o suficiente. Isso é uma das coisas que eu queria. A outra é passar eu acho que é uma informação muito importante para a gente, com relação a uma decisão que foi, eu acho que está, no primeiro momento, monocrática do ministro Luiz Fux, com relação a liminar de um prefeito de Goiás, onde estava pedindo pelo não julgamento das contas, que os tribunais de contas não tinham competência para julgar as contas dos gestores, seria apenas a Câmara Municipal. O ministro já deu sua posição favorável aos tribunais. Só um finalzinho, para não ficar muito longo, nesse sentido, segundo o relator, não se atribui a competência das câmaras municipais para julgamento definitivo acerca das contas públicas, seja pela subserviência do Executivo Municipal, seja pelo esvaziamento da atuação das Cortes de Contas. De certo, o pensamento oposto vulnera a função específica da Corte de Contas, apurar eventuais irregularidades na gestão das coisas públicas, permitindo a perpetuação dos fraudes e a corrupção pelos municípios ao longo do país. Completou. Acho importante, porque era uma discussão que está ainda a nível de mérito para ser discutido, e a gente já viu que a posição, pelo menos do ministro Fux, já é a favor que os tribunais definitivamente seja responsável pelo julgamento das contas de gestão. Acho que as câmaras farão o julgamento do lado político, mas que nós, dos tribunais de contas, tenha, na verdade, a função que a Constituição determina, e agora está sendo tirada as dúvidas, com relação ao julgamento da gestão. São essas duas coisas que eu queria apenas só colocar para que a gente participasse das informações que eu tive. É só, senhor presidente. Continua a facultada a palavra. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos ao horário do expediente, a ordem do dia. Na ordem do dia, com a palavra o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador-chefe, doutor Pedro Barbosa, venho relatar o processo 1287/2010,
é o convênio celebrado entre o Governo do Estado, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e o município de Flecheiras. O objeto do convênio é a estruturação de redes de serviços de proteção básica, obedecendo o plano de trabalho constante da cláusula primeira do referido instrumento. O valor global foi de R$30 mil. As despesas provenientes do convênio ocorrem por conta da dotação orçamentária descrita no item 3.2 da cláusula terceira do referido convênio. A Avessa processou conforme o processo administrativo 13.020, 1754/2009, observado as leis 8.666/93 e 4.320/64, com as alterações posteriores editadas à Lei Complementar 101 e decretos estaduais 1028/02 e 3.888/06. O prazo de vigência são de 12 meses. O presente convênio foi devidamente assinado pelas partes interessadas no dia 14 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado, dia 16 do mesmo mês e ano. Os pareceres da douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal e do douto Ministério Público de Contas opinaram favoravelmente. Voto pela sua anotação. Com a palavra do Ministério Público de Contas, doutor Roberto Barbosa, para se pronunciar no processo relatado pelo conselheiro Luiz do Estado de Toledo. Pela regularidade, excelência. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Luiz do Estado de Toledo. A discussão e coloco votação. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Conselheira Rosa Buquerque. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Acompanho o relator, excelência. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Luiz Estado Toledo. Não tem mais processo. A palavra o conselheiro Otávio Lessa para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos o processo relativo a descumprimento da resolução normativa 2, notificação, apresentação justificativa pelo não encaminhamento de processo. Processo TC 16215, versus autos sobre aplicação de multa à gestora do Fundo Municipal de Educação do Porto Calvo, senhora Ana Efigênia Leão Lima, por descumprimento da resolução 2 de 2010, pelo não envio da quinta remessa do SICAP nas obrigações referentes aos meses de maio a junho. A gestora acima foi devidamente notificada para apresentação da defesa, conforme o ofício 1811 FUNCONS e o aviso de recebimento acostado nos autos. Em analisando a defesa, verificou o procurador daquele órgão ministerial que o gestor municipal justificou o descumprimento das obrigações no envio face à complexidade do sistema SICAP e da dificuldade de adaptação, requerendo afastamento da multa, tendo em vista a ser realizado na remessa de documentos mencionados nos autos. Os autos foram, da forma regimental, foram enviados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou quanto à justificativa apresentada. Em consulta realizada ao sistema SICAP em 9 de junho do ano em curso, verifica-se a inadimplência do Fundo Municipal de Educação relativa à terceira remessa, caracterizando desta forma o descumprimento da Resolução 2 de 2010, que venha que ocasionou a aplicação da multa ou infringência às normas legais vigentes. O Ministério Público de Contas, através de parecer 1239, manifestou-se, tendo em vista a defesa ser insubsistente, pela aplicação da sanção pecuniária à gestora do Fundo Municipal da Saúde de Porto Calvo, dona Ana Efigênia de Lima. Então, decide o pleno pela aplicação da multa equivalente a 100 UPFAL à senhora Ana Efigênia Leão de Lima, da ciência gestora, da remessa ao FUNCONTAS para a deliberação e alertar o gestor que o pagamento da multa aplicável no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. Com a palavra o Ministério Público de Contas, doutor Roberto Barbosa, Procurador-Geral.
Pela insubsistência da defesa apresentada, Excelência, e consequente aplicação da sanção pecuniária pertinente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Com relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com relator, Excelência. Aprovado. Tem em mãos o processo 17861-2011, que trata-se sobre o termo aditivo em termo de compromisso número 53, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, Cururipe. O gestor foi notificado, conforme consta no ofício 36 de 2012, para, no prazo de 15 dias, remeter-se os documentos requisitados. Consta nos autos comprovante de protocolo, qual se verifica que o recebimento foi feito dia 25, não havendo resposta à diligência requisitada até a presente data. O processo 17884 é também o termo aditivo entre a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Girau Ponciano, que também foi notificado e não, até o momento, não encaminhou. Então, todos os dois, os gestores, é o senhor Jorge de Souza Vilas Boas. Então, estamos pela aplicação da multa de 50 OPFAL, nos dois casos, da ciência ao gestor, encaminhar para o FUNCONSA para deliberação e alertar o que o não pagamento implicará o encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado para ajustamento de ação de execução. Palavra ao Ministério Público de Contas, Procurador-Geral, doutor Roberto Barbosa, para se pronunciar. Vou acrescentar, Excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Conselheira substituta Ana Raquel. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Aprovados. Processo TC 72338. Trata-se da prestação geral de contas da Prefeitura de Japaratinga, exercício 2011. Gestão do senhor Bruno Gustavo de Araújo Loureiro. A prestação de contas em tela foi encaminhada a esta Corte de Contas em 16 de maio de 2013, através de um ofício firmado com o senhor Bruno Gustavo de Araújo Loureiro, ex-prefeito, protocolado dia 17 de maio de 2013. Após a análise preliminar e checklist efetuada pela assessoria do gabinete, foi constatado que não foram encaminhados alguns documentos obrigatórios quando do envio da prestação de contas, conforme Lei Federal 4.320 e Resolução Normativa do TCAL 2 de 2003. Os documentos que não foram imprescindíveis, que não foram encaminhados. Primeiro, cópia do decreto 1, que suplementou o orçamento do valor de 9.716. 2, cópia da Lei de Diretriz Orçamentária 2011. 3, cópia do relatório de execução orçamentária 2011. 4, cópia do relatório de gestão fiscal 2011. 5, cópia de extrato bancário de suas respectivas conciliações das contas abaixo relacionadas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. A conta 19.7 da Caixa Econômica apresenta o extrato bancário com saldo negativo. No entanto, foi considerado no termo de verificação com saldo positivo. Considerando que a prestação de conta do município de Japaratinga, exercício 2011, foi protocolada no dia 17 de maio de 2013, caracterizando que o envio foi intempestivo. Considerando finalmente que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, assegura o interessado direito do contraditório e ampla defesa, decide o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. A. Cientificar os ex-prefeitos do município de Japaratinga, o senhor Bruno Gustavo de Araújo Leite, do inteiro e teor desta deliberação. B. Cientificar também o atual gestor da inteira obrigatoriedade imposta pelo artigo 1º, inciso 4 da Lei 5.604. C. Converter o julgamento do processo em diligência a fim de que os senhores Bruno Gustavo de Araújo Loureiro e Ney Beto Ronald Lima das Neves, atual prefeito de Japaratinga, exercite o direito acima citado e remeta a esta Corte de Contas, no prazo de 15 dias, os documentos relacionados, conforme prevê o artigo 109 da Resolução 3 de 2001, a partir do recebimento da notificação através de AR, aviso de recebimento. D. Que o presente deliberação deverá ser publicado em Diário Oficial Eletrônico para sua eficácia jurídica. A palavra o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor
Pedro Barbosa. Excelência, eu gostaria de um esclarecimento. Vossa Excelência está notificando o gestor para apresentação de documentos por falta de instrução na realização da prestação de contas. Apresentar os documentos, Vossa Excelência posteriormente encaminha os autos ao Ministério Público. Vai, todos, vai depois ainda para a Procuradoria, depois vai Não, para perfeito. É só para completar, para não ter lógico, uma diligência posterior. Não, lógico, perfeito, Excelência. Muito obrigado, satisfeito. Nada a acrescentar. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Acompanho o relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Acompanho o relator, presidente. Aprovado. Processo TC 4225. Versos autos sobre o contrato de prestação de serviço, seu primeiro termo aditivo, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar e a empresa estrutural Construções e Projeto, tendo como objeto a urbanização do Alto do Maitá. Procedimentos e instruções do presente processo foi verificado a ausência de diversos documentos referente ao termo pactuado, sendo necessário proceder-se diligência objetivando a remessa deste para saneamento dos autos. O gestor da referida Prefeitura foi notificado através do ofício 53 de 2013, 25 de maio, para que no prazo de 15 dias remetesse os documentos requisitados. Consta os autos UAR, onde se verifica o recebimento da diligência que ocorreu naquela Prefeitura no dia 11 de junho de 2013, não havendo resposta da diligência requisitada até a presente data. Face a circunstância acima exposta, entendemos que o gestor mencionado descumpriu as normas legais vigentes. Decide o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas pela concessão do prazo de 5 dias improrrogável para que o gestor atenda o requisito do ofício 53 de 2013. B, pela aplicação da multa equivalente a 50 PFAL, R$ 913 ao gestor senhor Jorge Silva Dantas. C, dá ciência ao gestor da presente deliberação, encaminhar o FUNCONTAS para cumprimento da deliberação, alertar o gestor que não pagamento da multa será encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado para ação de execução. E F, que após a providência acima, o presente processo deverá retornar ao gabinete para sobrestamento. Com a palavra o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Pedro Barbosa. Nada a acrescentar, Excelência. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha o relator, presidente. Rosa Albuquerque. Com o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Com o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com o relator. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Acompanho o relator, presidente. Aprovado. Processo TC 9397/2009. Versos autos sobre contratos de fornecimento, número 78, 79, 80, 81 até 88, entre a Secretaria de Saúde e as várias empresas, Cris Pharma, Drogafone, Drugstar, Farmacêutica Hospitalar, Exata, Expressa, tudo produtos hospitalar. Os termos firmados e supracitados decorreram do processo administrativo 11.463 de 2009, onde foi dispensa de licitação, conforme fundamento no artigo 24, inciso 4 da Lei 86666. O contrato 78 CESAL, celebrado na Secretaria de Estado de Saúde, a empresa Atima Produto Hospitalar, no valor de 50.142, cujo objeto foi a aquisição de medicamentos excepcionais destinados à farmácia de medicamentos excepcionais Farmex, decorrência de despesa da cláusula sexta, tendo o Estado publicado, era oficial 23/6. Contrato 79, entre Secretaria de Saúde e a empresa Cris Pharma Comércio, valor do contrato 3.797. Contrato 80, entre a Secretaria de Saúde e a empresa Droga Norte, valor R$ 525. Contrato 81, entre a CESAL, a Secretaria de Saúde e a empresa Drugstar, valor R$ 56.025. Contrato 82, entre a Secretaria de Saúde e a empresa Alfa Produtos Farmacêuticos, valor do contrato R$ 359.453,04. Contrato 83,
entre a Secretaria de Saúde e a empresa Exata Distribuidora Hospitalar. Valor do contrato R$ 76.448. Contrato 84, entre a Secretaria de Saúde e a empresa distribuidora de medicamentos, Expressa. Valor do contrato R$ 451.583. Contrato 85, entre a Secretaria de Saúde e a Hospifar, Indústria, Comércio e Produto Hospitalar. Valor do contrato R$ 276.114. Contrato 86, celebrado a Secretaria de Saúde e a empresa Rocha Química Farmacêutica. Valor R$ 56.734. Contrato 87, entre a Secretaria de Saúde e a empresa SADMED Limitada, no valor do contrato R$ 367.725. Contrato 88, entre a Secretaria de Saúde e a empresa Uni Hospitalar, valor do contrato R$ 49.020. Outras cláusulas tratam as obrigações, elegeram fora da cidade de Maceió para dirimir qualquer dúvida. Os autos enviados à seção de contratos e convênio desta Corte, o qual procedeu devido a informações, posteriormente encaminhou o processo à douta Procuradoria deste Tribunal, que emitiu o parecer 1778. Posteriormente, os autos evoluíram ao Ministério Público Especial, que oficia junto a esta Corte de Contas, o qual emitiu o parecer 1797, acostado nas folhas 433 a 436, opinando pela irregularidade dos contratos, pugnado pela aplicação da multa prevista no artigo 48, inciso 2º da Lei Orgânica 5.604, em razão de não ter havido devido atendimento sobre recomendações da Procuradoria-Geral do Estado, no tocante ao previsto do parágrafo único, artigo 38 da Lei 8666, em que pese recomendações que as minutas dos contratos deveriam ser previamente examinadas e aprovadas pela assessoria jurídica da administração, ou seja, a Procuradoria Jurídica. E, ao final, sugere que deve ser concedido ao gestor o direito da ampla defesa e contraditória previsto na Constituição Federal. Em face à circunstância apontada pelo parecer do Ministério Público de Contas, deliberou a decisão simples de 21 de fevereiro de 2013, na folha 439 e 440, onde foi concedido o prazo de 15 dias após o recebimento do aviso de recebimento AR, a fim de obter resposta quando não atendimento das recomendações solicitadas pela Procuradoria-Geral do Estado. Salientando que o gestor foi notificado, conforme consta no ofício 150, de 13 de março de 2013, onde comprova que a notificação foi recebida em 27 de março de 2013. Acostados autos. Colaborando com o gestor, ficou ciente da sua decisão, não atendendo o contraditório à notificação expedida. Contudo, conclui-se que ficou constatada a prática da ilegalidade cometida pelo gestor, principalmente quando este se nega a contradizer a irregularidade. Notadamente, as conclusivas de que os procedimentos em relação à contratação não obedeceram à legislação em vigor. Diante do exposto, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso das atribuições constitucionais e legais, resolve: a. Pela não anotação dos contratos celebrados entre a Secretaria de Estado, CESAL, através do secretário, à época, o senhor Herbert Mota de Almeida, e as empresas, todas as empresas que eu já citei. B. Pela aplicação da multa equivalente a 100 UPFAL ao senhor gestor da época, o senhor Herbert Mota de Almeida, em conformidade com a disposição inciso 4 da Lei Orgânica deste Tribunal, na Lei do Tribunal de Contas do Estado, na Lei 5.604 e o regimento interno desta Corte. C. Pela remessa dos presentes processos FUNCONTA para ciência e adoção da providência de cumprimento da deliberação constitucionada no item B. E D. Que após o trânsito julgado deverá ser enviada a cópia dos autos da presente deliberação ao Ministério Público Estadual, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, para, se assim entender, adotar as providências que se julgar necessário. Opa, briga, né? Com a palavra o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa, para se pronunciar. Pela irregularidade da contratação, Excelência, tendo em vista a necessária prévia aprovação das minutas dos contratos pela assessoria jurídica da administração, no caso a Procuradoria-Geral do Estado, observados o contraditório e ampla defesa. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Com relator.
Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Presidente, só estou tirando para pauta o processo TC 3430. Eu vi que então falta fazer uma modificação aqui e ficará para a próxima sessão. TC 3430 de 2013. Estou tirando de pauta. É só, presidente. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, tenho a relatar nesta sessão os seguintes processos que estavam pautados para a sessão do dia 20/6. É o processo TC 49, dia 20/6. Junho. A nossa resolução, a meu ver, acho que é do número 6 de 2011, acredito. Ela regulamenta essa questão e, não havendo, antes da ordem do dia, uma solicitação à presidência, não haveria, no meu entender, como serem relatados processos que não estão pautados na ordem do dia e pautados em sessões anteriores. Então, eu faço a sugestão a Vossa Excelência de, caso assim entenda também, retire os processos de pauta ou consulte o senhor presidente ao plenário para a providência ser adotada. Senhor presidente, Vossa Excelência poderá fazer a solicitação agora na ordem do dia, que estamos ainda na ordem do dia, poderá fazer a solicitação e também o processo, que se for um processo que seja necessário fazer a defesa de imediata, aí sim a Vossa Excelência poderá retirar de pauta. Mas se não for, se for questão para que seja notificação, Vossa Excelência poderá solicitar e a presidência determina que seja colocado em pauta. Senhor presidente, na verdade, os processos que estão pautados é um balanço geral e um contrato, todos dois pela regularidade, e desta forma entendemos que a parte interessada não sofrerá nenhum prejuízo com relação a que eles sejam relatados nesta oportunidade, e volto para Vossa Excelência que se manifeste com relação a serem realmente relatados ou se... Vossa Excelência tem a permissão de relatar. O processo TC 4955 de 2010 é a prestação de conta geral referente ao exercício de 2009. Trata o presente processo da prestação de conta geral referente aos documentos de receita e despesa do Departamento de Estado em Rodagem de Alagoas, o DR Alagoas, exercício de 2009, na gestão do senhor Manuel Messias Ferreira da Costa. Em seguindo o rito estabelecido pelo regimento interno desta Corte de Contas, os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização de Autarquias, Sociedades de Economia Mista e Fundações, a DEFASENF, que, ao examinar os documentos constantes no referido processo, constatou-se, conforme anuncia o relatório AFO-DEFASENF número 048/2010, a regularidade no seu aspecto técnico-contábil. Informa ainda o relatório que os anexos exigidos pela Lei Federal número 4.320 de 64 foram devidamente enviados a este egrégio tribunal, ofertando as condições necessárias para a realização de análise contábil do balanço geral. No tocante aos créditos orçamentários, estimou a receita para o exercício financeiro de 2009 em R$ 152.384.145, ao tempo que fixou a despesa em importância de igual montante. Não obstante a estimativa anunciada, foram abertos créditos adicionais devidamente autorizados, no total de R$ 228.303.688
R$ 689,90, utilizando-se como cobertura os recursos de anulações R$ 97.466.234,90 e recursos por conta do orçamento do Estado R$ 130.837.455, totalizando despesa autorizada o importe de R$ 283.221.600. Destacamos ainda que o movimento e resultado orçamentário, assim como as peças e anexos integrantes do balanço geral, encontram-se formalizados de forma regular, conforme se depreende a folha 2 do relatório AFO-DEFASENF, número 048 de 2010. Quanto ao balanço e variações patrimoniais, aduz o relatório da equipe técnica que houve déficit, consoante se colhe nos demonstrativos constantes as folhas 4 e 5 do relatório AFO-DEFASENF, número 048 de 2010. De mais a mais, o balanço orçamentário do Departamento de Estados e Rodagem, a exercício 2009, encontra-se produzido de forma harmoniosa com a legislação vigente, conforme análise e confronto com as peças e anexos que acompanham a prestação de contas. Válido destacar também que, referente ao exercício de 2009, no mencionado órgão não houve inspeção em loco, ficando ressalvado que a qualquer tempo poderá ser realizado o procedimento referido. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica desta Egrégia Corte, através do parecer número 795/2003, opinou pela legalidade da prestação de contas em apreço, folhas 14 dos autos. Assim sendo, e considerando o posicionamento firmado no relatório AFO-DEFASENF, número 048/2010, elaborado pelos técnicos deste Egrégio Tribunal de Contas, considerando que os demonstrativos contábeis estão tecnicamente corretos, considerando, finalmente, que o balanço financeiro for elaborado de acordo com a Lei nº 4.320, de 64, em consonância com os princípios fundamentais de contabilidade e legislação vigente, bem como o parecer da Procuradoria Jurídica desta Egrégia Corte, utilizo-me das atribuições a mim concedidas e com fulcro no inciso 1º do artigo 119 do Regimento Interno desta Corte, inciso 1º do artigo 21, da Lei 5.604 de 94, voto pela regularidade das contas em apreço, na forma e para os fins de direito, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Senhor presidente, gostaria de informar que não houve o parecer ministerial neste processo, em virtude dele estar entre aqueles que ficou acordado que não passaria pela análise ministerial. Aquela dos antigos procuradores finalizados. Informar outro sim que também não enviamos o processo à auditoria, porque este também era um processo antigo e já estava com o parecer pronto, com a decisão pronta, e trouxemos ele que no momento todos os processos nós estamos encaminhando para que também recebam o parecer da auditoria do tribunal. Em discussão, com a palavra do Ministério Público, Dr. Pedro Barbosa, para se pronunciar. Como exposto pela conselheira Rosa, Excelência, o processo é daqueles que, por decisão do Pleno deste Tribunal, não se tramita pelo Ministério Público de Contas, tendo em vista o ano a que se refere o balanço, exercício 2009, o Ministério Público, por essa razão, não tem nada a acrescentar nos autos, Excelência. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Eu peço a palavra. Não, Vossa Excelência primeiro. A palavra do decano Luiz Eustáquio Toledo. Senhor presidente, apesar de já adiantar o meu voto favorável ao presente processo da conselheira Rosa Albuquerque, foi pertinente o alerta do Ministério Público para que não se torne uma prática constante de um processo de quase um mês, uma pauta, quando a gente lê a pauta que hoje seria a não ser de uma sessão que não houve, mas a distância foi muito longa, que a gente não lembrava mais nem que esse processo estava em pauta.
apesar de votar favoravelmente, Vossa Excelência decidiu, com a sua competência que tem, para que fosse feita sem haver o plenário, que o meu voto seria nesta direção. Mas voto favorável, deixando o registro para que seja acompanhando a pauta das sessões. Informa o conselheiro Decano e os demais conselheiros e a este pleno de que nossa decisão no dia de hoje foi que os processos não trariam prejuízo às partes, mas quero informar também que a partir das próximas sessões nós iremos seguir o que determina o regimento, mesmo tendo a prerrogativa de colocá-los em pauta como presidente, mas irei seguir fielmente o regimento, como assim determina o próprio regimento desta Corte. Mas continua em discussão o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Eu queria, antes da discussão minha, mas eu solicitaria a vista do processo. Concedida a vista do processo ao conselheiro Otávio Lessa. Continua com a palavra. Senhor presidente, então eu já retiro o voto que já tinha dado adiantado com a vista do conselheiro Otávio Lessa, que pode até ser modificado. Retiro o voto só com essa sugestão. Veja que Excelência aqui tem a importância da pauta. Vossa Excelência pode tranquilamente retirar o voto, até porque estava em discussão, Vossa Excelência só fez antecipar, mas está com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Processo TC 13672 de 2008. Versam os autos acerca do contrato número 004 de 2008, celebrado entre o Estado de Alagoas, por intermédio da Polícia Militar, PM Alagoas, e a empresa Forjas Taurus S.A., objetivando a aquisição de 500 pistolas calibre .40, conforme discrimina a cláusula primeira do contrato. O valor pactuado na contratação perfaz a quantia de R$ 875.500, cujos recursos financeiros estão expressos na cláusula sexta do referido contrato. É de se atentar que o prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2008, contados da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado. Observa-se que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu através da inexigibilidade de licitação, conforme preconizam os ditames do caput do artigo 25 da Lei 8666 de 93. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público junto a esta Corte, através dos pareceres números 1527/2011 e 1924/2012, segundo a PCRA, respectivamente, opinaram pela regularidade do referido contrato. Em síntese, é o relatório. Em analisando os autos e de acordo com a instrução processual, verifica-se que os órgãos técnicos desta egrégia Corte não apontaram qualquer anomalia existente no processo de contratação em apreço. Ademais, no contrato em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie e, em seu aspecto formal, não foi detectada nenhuma irregularidade. Ante o exposto, utilizando as atribuições a mim concedidas e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, voto pela regularidade do contrato, na forma e para os fins de direito, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Com a palavra o Ministério Público de Contas, o Procurador-Geral, Dr. Pedro Barbosa, para se pronunciar. Excelência, novamente mantemos o registro pela relação à pauta, mas como já definido em relação a esses processos, adentro no mérito da questão e opino pela regularidade da contratação. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque.
Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha a relatora, senhor. Conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Acompanha a relatora. Conselheira substituta Ana Raquel. Acompanha a relatora. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Acompanho a relatora, senhor presidente. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque para relatar. Sem mais processos, Com a presidente. palavra a conselheira Maria Cleide para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membro do Ministério Público, eu tenho processos da pauta do dia 16 do 7, semana terça-feira, hoje dessa data, 16 do 7. Primeiro processo TC 8475 de 2005, trata o presente processo sobre o convênio 17 de 2005, celebrado entre o município de Maceió, com a interveniência da Secretaria Municipal de Promoção da Cidadania e Assistência Social, e o Centro Comunitário Sagrado Coração de Jesus, cujo objeto reside em auxiliar a conveniente mediante repasses de recursos pela concedente no desenvolvimento de ações de assistência social a 330 crianças de 4 a 6 anos de idade, durante 4 horas diárias, que se encontram em situações de risco pessoal ou social, voltadas à socialização das mesmas, através do programa de atendimento de criança em creche, em consonância com o disposto no plano de trabalho, de conformidade com o estabelecido em sua cláusula primeira. O valor global do convênio é de R$ 33.699,60, cujos recursos financeiros estão discriminados na cláusula segunda e seu prazo de vigência é de até 28 de fevereiro de 2006, contado a partir da data da sua assinatura, conforme estabelecido em sua cláusula nona. As partes e as testemunhas apuseram suas assinaturas em 3 de junho de 2005 e a sua súmula foi publicada no Diário Oficial do município na edição do dia 4 de junho do mesmo ano. No convênio em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como seu aspecto formal. Não foi detectada nenhuma irregularidade. Adota a Procuradoria Jurídica deste Tribunal e, através do parecer 315 de 2013, e o Ministério Público de Contas, através do parecer 927 de 2012, opinaram favoravelmente pela anotação do referido termo. Nestas condições, o pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, resolve anotar o presente convênio na forma de para fins de direito. Com a palavra o Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa, para se pronunciar. Irregularidade, excelência. Em discussão, processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha a relatora, senhor. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira substituta Ana Raquel. Com a relatora. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com a relatora, senhor. Aprovados. Aprovado. Tem também o processo TC 15.945 de 2010. Trata o presente processo sobre o termo de permissão de uso, número 47 de 2010, celebrado entre o Estado de Alagoas através da Secretaria de Estado do Turismo, a CETUR, na qualidade de permitente, a senhora Eliana Maria Moreira Cavalcante Lins, como permissionária, cujo objeto reside no uso pela permissionária diária do imóvel denominado Centro Cultural de Exposição Ruth Cardoso, para a realização de peça, espetáculo de balé, nos dias 1º a 4 de dezembro de 2010. O valor global do presente termo é de R$ 8.358. O prazo de vigência do presente termo é da data da sua assinatura até o dia 4 de dezembro de 2010, estando sua eficácia condicionada à prévia publicação no Diário Oficial do Estado. As partes e as testemunhas apuseram suas assinaturas em 26 de novembro de 2010 e sua súmula foi publicada no Diário Oficial do Estado na edição do dia 29 de novembro do mesmo ano. No termo de permissão de uso e análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Adota a Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas, através do parecer 1761 de 2012, e o Ministério Público de Contas, através do parecer 485 de 2013,
opinaram favoravelmente pela anotação do referido termo. Nessas condições, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, resolve anotar o presente termo na forma para fins de direito. A palavra ao Ministério Público de Contas do Dr. Pedro Barbosa para se pronunciar. Pela regularidade, excelência. Em discussão, processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha a relatora. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. Com a relatora, presidente. Conselheira substituta Ana Raquel. Relatora. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado. Processo TC 468/2004. Trata o presente processo sobre o contrato celebrado entre a Secretaria Executiva de Educação do Estado de Alagoas e a empresa Fernandes e Arraes Limitada, cujo objeto reside na aquisição de material didático, mapas geográficos, requerido pelo Programa de Ensino Médio para a distribuição de 35 escolas complementadas pelo Projeto Alvorada 2. O valor global do contrato é de R$ 12.330,50, cujos recursos financeiros correram por conta do Programa de Trabalho Democratização do Acesso à Educação, Ensino Médio, PI 394. O procedimento administrativo adotado foi convite número 14/2003, conforme na Lei Federal 8666/93, que teve seu edital publicado no Diário Oficial do Estado em 10 de junho de 2003 e sua homologação em 16 de dezembro de 2003. No termo em análise estão presentes as demais causas exigidas à espécie, bem como seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. A luta Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas, através do parecer 5 de 2012, e o Ministério Público de Contas, através do parecer 923 de 2012, opinaram favoravelmente pela anotação do referido termo. Nestas condições, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, resolve anotar o presente termo na forma e para fins de direito. A palavra ao Ministério Público de Contas do Dr. Pedro Barbosa para se pronunciar. Senhor, eu vou mandar uma cópia agora. Obrigado. Pela regularidade, excelência. Em discussão, processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Com a relatora. Conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanhe o relator. Conselheira substituta Ana Raquel. Acompanhe o relator. Conselheiro substituto Ricardo Maciel. Acompanhe a relatora, presidente. Aprovado. Tem também o processo TC 999/2006. Trata o presente processo sobre o contrato 197 de 2005, celebrado entre o Estado de Alagoas, através do Corpo de Bombeiros Militar e a empresa Vox Top Limitada, cujo objeto reside na aquisição de elevador automotivo de conformidade com o que estabelecido em sua cláusula primeira. O valor global do contrato é de R$ 10.900, cujos recursos financeiros estão discriminados na cláusula 5ª, e seu prazo de vigência é de 30 dias, contados a partir da publicação do extrato no Diário Oficial do Estado. A licitação foi processada sob a modalidade pregão presencial, número 97 de 2005, sendo observados os ditames da Lei 8666 de 93 e do número 10.520 de 2002. As partes e as testemunhas apuseram suas assinaturas em 6 de janeiro de 2006 e sua súmula foi publicada no Oficial do Estado na edição do dia 10 de janeiro do mesmo ano. No contrato em análise estão presentes as demais causas exigidas à espécie, bem como, em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. A douta Procuradoria Jurídica deste Tribunal de Contas, através do parecer
1475/2011 e o Ministério Público de Contas, através do parecer 3070/2011, opinaram favoravelmente pela anotação do referido termo. Nessas condições, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, resolve anotar o presente contrato na forma para fins de direito. O Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa, para se pronunciar. Pela regularidade, excelência. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Se é a discussão, coloque em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Com a relatora. Conselheira Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira substituta Ana Raquel. Com a relatora, presidente. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Maria Cleide. Senhores conselheiros, senhor presidente, tenho agora todas as aplicações de multa, irei relacionar todos e aplicarei a multa ao final. Processo TC 9760, de 2012. Processo de aplicação de multa ao ex-gestor do Fundo de Previdência do município de Cajueiro, senhor Alexandro de Freitas Melo, pelo não envio da primeira remessa do SICAP, correspondente às obrigações do meses de janeiro e fevereiro de 2012. Processo TC 12.285, de 2012. Processo também, aplicação de multa ao ex-gestor da Câmara Municipal de Quebrangulo, senhor Emanuel Cardoso de Albuquerque, pelo não envio da segunda remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de março e abril de 2012. Processo TC 12.717, de 2012, aplicação de multa ao ex-gestor da Secretaria Municipal de Saúde de Quebrangulo, o senhor Pedro Herman Madeiro, pelo não envio da segunda remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de março e abril de 2012. Processo TC 15.137, de 2012, aplicação de multa ao gestor do Instituto de Previdência do município de Paulo Jacinto, senhor Daniel Almeida Marques da Silva, pelo não envio da terceira remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de maio e junho de 2012. Processo TC 15.855, de 2012. Aplicação de multa ao gestor da Câmara Municipal de Boca da Mata, o senhor José Anderson da Costa Silva, pelo não envio da terceira remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de maio e junho de 2012. PC 16063, de 2012. Aplicação de multa ao ex-gestor da Secretaria Municipal de Saúde de Quebrangulo, o senhor Pedro Herman Madeiro, pelo não envio da terceira remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de maio e junho de 2012. Processo TC 16337, de 2012. Aplicação de multa ao gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cajueiro, senhora Pauliana Paulino da Silva, pelo não envio da terceira remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de maio e junho de 2012. Processo TC 16339, de 2012. Aplicação de multa ao gestor da Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro, senhor Jorge Teixeira Cavalcante, pelo não envio da terceira remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de maio e junho de 2012. Processo TC 16341, de 2012. Aplicação de multa ao gestor da Secretaria Municipal de Saúde de Capela, senhor Anibal Soriano Moreira, pelo não envio da terceira remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de maio e junho de 2012. Processo TC 17109, de 2012. Aplicação de multa ao gestor da Secretaria Municipal de Saúde de Champreta, senhor Moacir Costa Coimbra, pelo não envio da terceira remessa do SICAP, correspondente às obrigações dos meses de maio e junho de 2012. E, por último, processo TC 17119, de 2012. Aplicação de multa ao gestor da Secretaria Municipal de Saúde de Anadia, senhor Ednei de Oliveira da Silva, pelo não envio da terceira remessa do SICAP, correspondente aos meses de maio e junho de 2012. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 2º da Resolução Normativa 10 de 2011, de 1º de dezembro de 2011, os gestores e ex-gestores foram notificados pelo FUNCONTAS para que, no prazo de 5 dias, improrrogável, se manifeste, exercendo assim o direito ao contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, entendo que os gestores e ex-gestores mencionados descumpriram as normas legais vigentes. Nessas condições, acorre o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, pela aplicação de multa de 50 FAUs, equivalentes a R$ 913,50, aos gestores e ex-gestores mencionados acima, em conformidade com o que dispõe o artigo 3º, 4º da Resolução Normativa 1/2003.
e ao artigo 48 da Lei 5.604/94, Lei Orgânica. B. Pela ciência da presente deliberação. C. Pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento da deliberação contida no item A. E D. Alertá-los que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para julgamento da competente ação de execução. Com a palavra o Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa, para se pronunciar. Nada a acrescentar, excelência. Em discussão, os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Sem a discussão, coloco em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Conselheiro Otávio Lessa. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira substituta Ana Raquel. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com a relatora, senhor presidente. Aprovados. Continua com a palavra a conselheira Maria Cleide para relatar. É só, senhor presidente. Com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel para relatar. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público, doutor Pedro. Presidente, eu gostaria de, antes de começar a relatar os meus processos que estão pautados para hoje, trazer aqui uma solicitação que foi feita através de memorando, essa presidência, mas que não foi trazida a plenário, a respeito da intervenção no município de Palestina, né? Ficou decidido por esse colegiado que os relatores trariam a plenário a solicitação de intervenção a ser deliberada por esse pleno. E, no momento, eu estava de férias e o conselheiro substituto, Alberto Pires, estava no exercício do cargo e fez a solicitação através de um memorando, mas não trouxe a solicitação a plenário porque, como havia um processo em paralelo, que também dizia respeito às contas de Palestina, e ele precisava se inteirar melhor do processo, ele achou melhor deixar para depois, e aí foi quando acabaram as minhas férias, e aí eu gostaria de fazer essa solicitação, reiterando, através da leitura do memorando, a solicitação que foi feita a essa presidência. Posso fazer agora? Posso fazer a leitura? Memorando 087/2013, 17 de junho de 2013. Senhor Presidente, sirvo-me do presente para comunicar a Vossa Excelência que até a presente data a prestação de contas do município de Palestina referente ao exercício 2012 não foi protocolizada nesta Corte de Contas, ensejando, por conseguinte, no descumprimento da legislação em espécie por parte do gestor do referido município. Destaca-se por oportuno que foi exarada a decisão do processo TC 31/18 de 2013, relatada em sessão plenária do dia 26 de março do corrente ano, que, dentre outras providências, determinou a abertura de processo administrativo de tomada de contas especial, de forma a deixar caracterizada a situação financeira, contábil, operacional e patrimonial do município. Embora regularmente notificado do inteiro teor da determinação em comento, não houve qualquer manifestação autuada neste tribunal com o fito de elidir a responsabilização do atual prefeito pelo não envio da documentação em liça. Como corolário, restou obstaculizado o exercício do controle externo no município por esta Corte. Ante o contexto posto, com fulcro impermissível incerto no artigo 35, inciso 2 da Constituição Federal de 88, e no artigo 37, inciso 2, combinado com o artigo 38, inciso 1 da Constituição do Estado de Alagoas, requisitas providências no sentido de submeter ao pleno deste tribunal, a solicitação era formulada no sentido de informar o excelentíssimo senhor governador do Estado a situação fática narrada, bem como de requisitar a intervenção no município de Palestina. Requer ainda que se faça constar na solicitação de intervenção em referência a necessidade de observar a providência elencada no artigo 39, inciso 5 da Constituição do Estado. Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente a atenção dispensada. Atenciosamente, Alberto Pires Alves de Abreu. Gostaria de reiterar o pedido, né, e que Vossa Excelência colocasse em deliberação a solicitação de intervenção. Em discussão, o processo relatado. Com a palavra o Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa, para se pronunciar. Excelência, a intervenção é medida possível a ser adotada pelo Tribunal, tendo havido o descumprimento do dever constitucional de prestação de contas. Então, o Ministério Público, nesse sentido, entende pertinente o pleito e que assim seja deliberado por este pleno. Em discussão, o processo relatado pela conselheira substituta Ana Raquel. A palavra conselheira Otávio Lessa. Só de fazer uma observação, é o seguinte, eu estou
Eu já tinha até pedido de outros municípios do meu grupo, mas a importância que fique bem claro que os municípios que não encaminharam e não foi pedido a intervenção, acho que isso aí, é aqueles que estão dependendo de medidas judiciais com relação ao gestor atual não ter encontrado os documentos, ou seja, o tribunal está aguardando e acompanhando esse processo na área judicial para poder finalizar essa pendência. E por isso que tem, no nosso grupo ainda tem 2 municípios, um município que não prestou conta, mas estamos exatamente porque tem uma medida judicial em curso. Só isso, presidente. Continua em discussão processo relatado pela conselheira substituta Ana Raquel. A palavra, conselheiro substituto Sérgio Maciel. Só uma dúvida, é referente a qual exercício? Esse exercício está sendo pedida a intervenção pela não prestação de contas do exercício de 2012. 2012. Para minha surpresa, hoje eu fui fazer uma pesquisa no nosso sistema para confirmar que hoje de manhã, por exemplo, não tinha dado entrada nenhum processo para não fazer a solicitação e de repente já ter entrado um processo aqui no tribunal. E para minha surpresa, eu me deparei com um processo de um balanço geral de 2011 que deu entrada em junho agora. Então, o antigo gestor de Palestina não havia prestado contas de 2011, né? E o novo gestor, que tinha a obrigação de prestar as contas de 2012, também não fez com as contas de 2012, mas fez com as contas de 2011. Então, a obrigação dele era com as contas de 2012. Ele não fez, mas em junho, agora final de junho, ele deu entrada na prestação de contas de 2011. E eu folhei o processo para confirmar que não estava errado na frente, que realmente era os dados de 2011 e, de fato, é a contabilidade de 2011. Continua a discussão. Obrigado, conselheira, por tirar essa dúvida. Era só isso, excelência. Encerra a discussão e coloca em votação. Com a palavra o conselheiro. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanho a solicitação feita pela conselheira. Conselheira Otávio Lessa. A relatora. Conselheira Rosa Albuquerque. Também acompanho a solicitação. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Acompanho a solicitação da conselheira e acrescento que vem em boa hora, senhor presidente. Aprovado. Para a diretoria da presidência providenciar os encaminhamentos do pedido de intervenção. Continua com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel. Vou anotar agora 3 processos de multa, são os processos TC 3407-2013, que trata do não envio da cópia do segundo termo aditivo ao termo de compromisso celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital Sanatório, descumprindo assim o prazo estabelecido no calendário de obrigações de gestores públicos, instituído pela Resolução Normativa 2 de 2003. O secretário de Estado da Saúde, no exercício de 2013, senhor Alexandre Melo Toledo, foi devidamente notificado através do ofício número 510 de 2013, FUNCONTAS, para quem observa os princípios de ampla defesa do contraditório apresentasse manifestação sobre o fato descrito no prazo de 5 dias. O gestor não enviou o termo nominado a esta Corte de Contas no prazo regulamentar e nem prestou nenhuma justificativa para o descumprimento. O processo TC 8112 de 2012 trata do não envio a esta Corte da cópia do contrato celebrado entre o município de Poço das Trincheiras e a empresa TB Projetos e Construções Limitada, descumprindo assim o prazo estabelecido no calendário de obrigações de gestores públicos, instituído pela Resolução 2 de 2003. O prefeito do município de Poço das Trincheiras, no exercício 2012, senhor José Gildo Rodrigues, foi devidamente notificado através do ofício 364 de 2012, FUNCONTAS, para quem observa esses princípios de ampla defesa contraditória, apresentasse manifestação sobre o fato escrito no prazo de 5 dias. O gestor não enviou justificativa pelo descumprimento do prazo e nem encaminhou a cópia do contrato. E o processo TC 1798 de 2012, que trata do não envio a esta Corte da cópia dos contratos celebrados entre o município de Ouro Branco e as empresas Impermanta Construções e Serviços Limitada e Santa Teresa Obras e Comércio Limitada, descumprindo assim o prazo estabelecido no calendário de obrigações de gestores públicos. O prefeito do município, no exercício 2011, senhor Atevaldo Cabral Silva, foi devidamente notificado através do ofício número 1058 de 2012, para que se manifestasse no prazo de 5 dias. Vale ressaltar que o gestor não justificou o descumprimento e ainda não encaminhou os contratos e os procedimentos administrativos internos. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas para cumprimento disposto no parágrafo único do artigo 3º da Resolução Normativa 10 de 2011, foram encerrados pareceres pelo não acolhimento das defesas prévias apresentadas e consequentes aplicações de sanções pecuniárias.
Dessa forma, registra-se o não envio das cópias de instrumentos nominados e respectivos procedimentos administrativos da Corte de Contas no prazo regulamentar e a não apresentação de justificativas aceitáveis para os fatos narrados. Portanto, conclui-se que houve descumprimento do disposto no regimento interno desta Corte na Resolução Normativa número 2 de 2003. Ante o exposto, voto em consonância com os pareceres zerados nos autos, no sentido de que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, adota a decisão que ora submete à apreciação. Aplicar multa de 50 UPFAUs, equivalente nessa data a valor de R$ 913,50, aos gestores supracitados pelo não envio dos documentos mencionados no prazo estabelecido no calendário de obrigações de gestores públicos perante o Tribunal de Contas, tendo descumprido o prazo de remessa estabelecido na Resolução Normativa número 2 de 2003, na forma do artigo 207, segundo do regimento interno. Conceder em todos os processos o prazo de 5 dias para, na forma do parágrafo 1º do artigo 58 do regimento interno, encaminhar a cópia integral dos procedimentos administrativos que originaram a celebração dos termos em referência. Cientificado inteiro o teor desta decisão, para proceder no prazo máximo de 15 dias após o trânsito em julgado, ao pagamento da multa que lhes foram impostas por este tribunal, a crédito do Funcontas. Alertado que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação da execução. Citar o atual gestor no processo TC 3407/2013, para no prazo de 15 dias contados a partir do recebimento do AR, enviar a cópia integral do processo administrativo que originou o termo nominado, nos termos do disposto no artigo 57, combinado com o artigo 109 do regimento interno. Informar aos gestores que no atendimento à solicitação deste acordo poderá acarretar em aplicação de multa, com fundamento no artigo 207, inciso 4º e 5º da Resolução 3 de 2001, Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, e cientificar a direção do Funcontas do inteiro teor desta deliberação. A palavra ao Ministério Público de Contas do Dr. Pedro Barbosa para se pronunciar. Pela aplicação da sanção conforme solicitado, excelência. Em discussão, o processo TC 3.407/2013, da Unidade da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, responsável o senhor Alexandre de Melo Toledo, secretário de Estado de Saúde no exercício de 2012. A pauta De hoje. Eu me abstenho de votar pelo vasto parentesco com o secretário, senhor presidente. Continue a discussão. Encerra a discussão e coloco em votação. Conselheira Otávio Lessa. A relatora. Conselheira Rosa Albuquerque. Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com a relatora, senhor. Aprovado. Em discussão, os processos relatados pela conselheira substituta Ana Raquel. Com a palavra o Ministério Público para se pronunciar sobre o processo relatado pela conselheira substituta Ana Raquel. Pela aplicação da sanção pecuniária pertinente, excelência. Em discussão, os processos relatados pela conselheira substituta Ana Raquel. Encerra a discussão e coloco em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Com a relatora. Conselheiro Otávio Lessa. Com a relatora. Conselheira Rosa Albuquerque. Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Com a relatora, senhor. Aprovados. Continua com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel. Vou relatar agora sete processos. 8 processos que tratam do mesmo objeto. São os convênios entre a Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, o mesmo objeto do processo do conselheiro Luiz Eustáquio, que trata da estruturação da rede de serviços de proteção social básica. São os processos TC 1329/2010, que trata do convênio 030/2009, firmado com o município de Coité do Noia. O processo 1326/2010, que trata do convênio 073/2009, firmado com o município de Santana do Ipanema. O processo TC 1302/2010,
trata do convênio 037/2009, firmado com o município de Boca da Mata. O processo TC 1403/2010, que trata do convênio 034/2009, firmado com o município de Rui Palmeira. O processo TC 1317/2010, que trata do convênio 043/2009, firmado com o município de Paripueira. O processo TC 1137/2010, que trata do convênio 075/2009, firmado com o município de Paulo Jacinto. O processo TC número 1177/2010, que trata do convênio 060/2009, firmado com o município de Atalaia. E o processo TC 1140/2010, que trata do convênio 074/2009, firmado com o município de São Sebastião. Todos os convênios tiveram como objeto a estruturação da rede de serviços de proteção social básica para aquisição de material permanente destinado ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, localizado nos municípios mencionados, conforme exposto nas cláusulas primeiras e nos planos de trabalhos constantes nos autos. O prazo de execução dos convênios foi de 12 meses, contado de data de publicação do Diário Oficial do Estado, conforme cláusula 5ª, todos com extratos publicados na edição do dia 16 de dezembro de 2009 e com o valor global de R$ 30 mil, de acordo com as cláusulas terceiras. Ficou estabelecida, como forma de liberação dos recursos, a transferência em contas bancárias específicas vinculadas aos referidos convênios, conforme o cronograma de desempenho contido nos autos. A Procuradoria Jurídica deste Tribunal e o Ministério Público junto a esta Corte de Contas elaboraram pareceres opinando pela regularidade da anotação dos referidos convênios. Desta forma, voto pela regularidade dos convênios e consonância com os pareceres arados nos autos, no sentido de que o Pleno deste Tribunal, no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais, anote os convênios para fins de direito na forma disposta no artigo 1º, inciso 20º, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas e no artigo 133, inciso 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Alagoas, por se encontrarem em suas formas revestidas de legalidade. Com a palavra ao Ministério Público de Contas, doutor Pedro Barbosa, para se pronunciar. Pela regularidade dos convênios relatados, Excelência. Em discussão, os processos relatados pela conselheira substituta Ana Raquel. Encerra a discussão e coloco votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha a relatora. Conselheiro Otávio Lessa. A relatora. Conselheira Rosa Albuquerque. Com a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Acompanha a relatora, senhor. Aprovado. Dou com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel para relatar. Sem mais processo, presidente. Não havendo mais processo para relatar pela conselheira substituta, com a palavra o conselheiro substituto Sérgio Maciel para relatar. Não tem o processo para essa sessão, Excelência. Não havendo processo para relatar, não encerro a hora do expediente, a hora do dia e passo às explicações pessoais. Está facultada a palavra senhoras conselheiros e senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial de Contas. Não havendo quem dela queira fazer uso, está com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, caros colegas, utilizo-me nesse instante da palavra para registrar o meu agradecimento O gesto de Vossa Excelência já está explícito o agradecimento de Vossa Excelência. Eu acho que qualquer palavra a mais se faz necessária pelo gesto e pela forma que Vossa Excelência se enquadra. Nós todos é que temos nos orgulhar de ser colega de Vossa Excelência. Agradeço ao conselheiro Luiz, mas faço questão de registrar o meu agradecimento, a solidariedade recebida
e a atenção de muitos de forma muito presente e carinhosa. Com relação ao momento difícil e de dor pelo qual passei, juntamente com toda a família, com nossa família, e agradeço dizendo que está registrado em minha memória todas as presenças e todas as demonstrações de solidariedade e de atenção a esta conselheira. Muito obrigada a todos. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, essa presidência encerra a presente sessão. Em nome de Deus.